deverão estar a ouvir e a ver a tela. E temos aqui o nosso primeiro workshop sobre aves de rapina em cuidado humano. E é uma edição beta, como eu estava a dizer, é uma edição muito, muito experimental. E a primeira nota prévia que nós queremos fazer a este workshop é que este workshop destina-se a todos os que querem cuidar de aves de rapina de forma adequada, não apenas a pessoas que queiram praticar falcoaria, ou não apenas a falcoeiros, ou aspirantes de falcoeiros, mas a todos os que queiram, por razões várias, por razões diversas, cuidar de aves de rapina de forma adequada. A legislação portuguesa e de outras partes do mundo, e temos muitas pessoas do Brasil, permite manter este tipo de animais, e a nossa preocupação neste momento é que as pessoas tenham conhecimento para o fazer da melhor forma. Uma mensagem que queremos deixar ao longo de toda a palestra é que, e pelo menos na minha opinião, as técnicas de falcoaria e a ciência são fundamentais para conseguir manter estes animais da melhor forma. E este workshop tenta dar resposta mesmo a esse desafio. Então, neste workshop vamos falar de várias coisas. Vamos falar de detenção responsável, vamos falar de técnicas de falcoaria, se bem que não vamos ser muito profundos nesse ponto. Vamos falar sobre o bem-estar animal, que é algo que nós ouvimos falar tantas vezes e muitas vezes não sabemos exatamente o que é que estamos a falar. Vamos falar um bocadinho de profilaxia, de prevenção, de primeiros socorros, de parasitoses. Ou seja, temos aqui uma série de temas, que são temas densos às vezes, mas que todos aqueles que se preocupam com as aves devem ter atenção. Oradores. Temos oradores de primeira água. Temos a doutora Hilda Rosa, que eu espero não cometer, eu vou cometer provavelmente aqui alguns erros na apresentação, porque não tenho aqui a minha calma. Mas temos a doutora Hilda Rosa, que é doutorada, especialista em comportamento animal e em bem-estar animal, e que tem uma longuíssima carreira na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, a quem aproveitamos desde já para agradecer a disponibilidade para se juntar a algo como este workshop. O Dr. Luís Madeira, investigador, especialista em parasitoses, faz parte de numerosos projetos de investigação e laboratórios de investigação também da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa. E atenção que isto é muito inovador para nós ter professores e pessoas com esta qualidade técnico-científica a falar diretamente com falcoeiros ou com pessoas que têm aves de presa. Temos a doutora Cristina Almeida, que é médica veterinária, uma entusiasta também das aves de rapina, que está a tentar fazer o seu caminho na falcoaria e que ajudou imenso a que este workshop acontecesse, foi um bocadinho o motor para ele acontecer. O nosso muito obrigado. E temos eu próprio, presidente da Associação Portuguesa de Falcoaria, Pedro Afonso. Não tenho nenhum currículo invejável, mas falarei convosco com muito, muito gosto. Vamos continuar. Eu tenho aqui, antes de mais, só responder já aqui a uma questão, a dizer se vamos disponibilizar a gravação depois. Talvez, temos que ver com que qualidade é que fica e em que plataformas é que ela pode ser disponibilizada. Não consigo garantir de momento, talvez. Então pronto, eu na minha intervenção, que espero que seja mais curta, eu vou falar um pouco sobre a falcoaria, sobre as suas técnicas, sobre a manutenção adequada de aves de presa em cativeiro. E como temos aqui pessoas de uma série de backgrounds, com backgrounds muito diferentes, tenho que falar um bocadinho da arte, tenho que falar um bocadinho da prática. Então, na minha intervenção, eu vou falar um bocadinho sobre o que é a falcoaria, sobre a questão de ser património imaterial da humanidade. Isto é um reconhecimento extraordinário que muito poucas práticas têm e que a Unesco atribuiu à falcoaria em muitos países no mundo. Vamos falar um bocadinho sobre Portugal, sobre a falcoaria em Portugal, mas muito em passant, muito rápido. Depois vou-vos recordar alguns princípios básicos, que são princípios básicos que todos os falcoeiros vão aprendendo com outros falcoeiros, por isso é que isto é património imaterial da humanidade, e que são princípios básicos que nós devemos recordar
e que devemos tentar cada vez mais alicerçar em conhecimento científico. Nós, quando discutimos estas coisas, quando somos interpelados, chamados a falar sobre porque é que mantemos aves, se o fazemos da melhor forma, se temos em conta o seu bem-estar animal, nós temos que estar munidos cada vez mais de conhecimento científico. Mas eu não vou falar com base em conhecimento científico, eu vou falar com base em conhecimento de falcoaria e depois teremos os nossos outros oradores para, de alguma forma, ou complementar aquilo que eu disse, ou talvez até contrariar aquilo que eu disse. Mas estamos abertos à crítica. Então, continuando. Então, a falcoaria, o que é a falcoaria? A falcoaria, como todos já terão ouvido dizer, tem uma definição internacional, uma definição que é aceite pela Unesco e por todos os praticantes, que é, muito simplesmente, um método de capturar animais selvagens no seu habitat natural, com uma ave de presa treinada. É esta relação que concretiza a falcoaria. E, sinceramente, e agora falo-vos um bocadinho de coração na boca, quem tem a oportunidade de viver isto exatamente como ele é definido, a caça, captura de animais selvagens no seu habitat natural, em que a presa tem todos os conhecimentos e todas as capacidades para escapar, e o predador tem que se munir de todas as suas capacidades e inteligência, raramente esquece. Quem tem a sorte de uma vez na vida, e falcoeiros veem muito, tem sorte de uma vez na vida ver o picado de um falcão peregrino, o lance de um açor, o lance de um gavião, bem, pelo menos para mim é uma espécie quase de transcendência que acontece na nossa vida, em que nós nos conseguimos aproximar de algo tão simples, mas que ao fim e ao cabo é facilmente definível numa frase, mas que só quem o vive é que realmente o consegue perceber e sentir. É extraordinário. Por isso, se vocês têm interesse em aves de presa, pensem também que isto faz parte da vida delas, mesmo que não pratiquem falcoaria. Pensem que isto faz parte da vida delas e que isto faz parte das... Talvez, digo eu, faça parte de uma das suas necessidades. Sobre a questão da Unesco. A Unesco considerou a falcoaria como património material da humanidade em 2010. Lentamente esse reconhecimento foi sendo estendido a outros países. Hoje em dia são vários, são muitos. E há dois factos que eu destaco como muito interessantes nesta candidatura. Primeiro, é o maior ficheiro, a maior candidatura da Unesco. Ou seja, nenhuma outra candidatura tem tantos países inscritos como a candidatura da falcoaria. E são 19, 21, são muitos. Aqui estão alguns deles, provavelmente nem estão todos. E a Unesco disse uma coisa muito interessante. Além disto ser uma prática milenar, que merece todo o reconhecimento, que é passado de geração em geração, todas essas coisas, a candidatura em si é um notável exemplo de cooperação entre nações. Onde há dois falcoeiros, pode ser um árabe e um português, pode ser um americano e um muçulmano, pode ser alguém do Brasil e alguém da Mongólia. Onde existem dois falcoeiros, existe uma linguagem muito comum e existe uma ponte, que é a ponte que a prática faz. Existe uma paixão comum. E é notável como, e a Unesco realça isso na sua declaração, é notável a forma como a falcoaria e a candidatura da falcoaria demonstra isso muito bem. Aqui temos o nosso certificado de reconhecimento, sem desprimor dos outros. Gosto muito de ver aqui a palavra Portugal, e num dia como hoje é muito bom para mim e para nós, falcoeiros em Portugal, saber que isto aconteceu. Não melhorou tudo, mas pelo menos foi um reconhecimento importante e um primeiro passo para se melhorar em algumas coisas. Como eu estava a dizer, a falcoaria estabelece essa ponte. Vocês veem aqui um falcoeiro da Mongólia e um falcoeiro árabe. Vocês vão ver muitas coisas semelhantes entre ambos. Existe uma prática comum, uma prática que se desenvolveu provavelmente mais aqui na zona do falcoeiro mongol, que depois talvez tenha imigrado mais para a zona do falcoeiro árabe. E estes dois personagens, digamos assim, estes dois atores, falam
ou partilham uma mesma paixão, que é a paixão de caçar com aves de presa. E eu gostava de realçar esta foto, que é a foto de um bom amigo meu, português, chamado Pedro Regadas, e a foto do Tom Cade, um ilustre falcoeiro e criador do Peregrine Found e responsável, talvez, pela recuperação do falcão peregrino nos Estados Unidos. E vocês veem que, apesar de eles serem de gerações diferentes, terem percursos de vida diferentes, a postura, a forma como têm o falcão na mão, no punho, a forma até como estão a alimentar, tem semelhanças notáveis. É extraordinário. É esta linguagem comum, é esta passagem de testemunho, às vezes, que acontece sem nos apercebermos, que substancia, que materializa realmente a questão do património material da humanidade. Porque há uma, mesmo sem estas pessoas nunca se terem conhecido, existe uma ligação que é estabelecida entre os dois pela prática. A falcoaria em Portugal. A falcoaria é uma arte intrinsecamente nossa, uma arte intrinsecamente portuguesa, também, além de ser de outros países, logicamente. Aqui vem uma fotografia de alguns anos da nossa associação. Somos um coletivo relativamente pequeno, não somos muito praticantes, mas somos muito orgulhosos daquilo que fazemos ou tentamos fazer às vezes. E é uma foto que a mim me traz boas recordações. Para vocês terem uma noção, eu destaco aqui algumas marcas da falcoaria em Portugal que demonstram que a falcoaria sempre esteve presente no nosso país. Temos arcas tumulares com esculturas, com detalhes de falcoeiros a cavalo. Temos livros, como o livro de Pedro Menino, que é um dos livros clássicos da falcoaria em Portugal e que até está disponível para download gratuito, por já não ter direitos de autor. Temos azulejos, temos edições filatélicas, temos tratados, temos, como eu estava a dizer, uma imensa história que demonstra que a falcoaria esteve presente no nosso território, provavelmente desde antes de Portugal ser Portugal. Provavelmente. Temos aqui na fotografia o edifício da Falcoaria Real de Salvaterra de Magos, que é hoje um museu dedicado a demonstrar e a apresentar aos turistas e às pessoas a falcoaria. E temos a última foto. Que para mim é a mais importante, que é um associado nosso a transmitir este conhecimento aos filhos. Isto foi no encontro da associação e, para mim, as outras fotos são relevantes, são extraordinárias, talvez, mas esta é a mais importante, que é a manutenção da prática viva. A falcoaria em Portugal tem poucos praticantes. Se contarmos com pessoas que praticam, não estou a dizer as pessoas que tentam praticar, pessoas que praticam, estaremos a falar à volta de 20, 30, talvez um pouco mais, 40 pessoas, não serão muito mais, e depois temos outros tantos a tentar praticar. Temos alguns problemas do ponto de vista da legislação, do ponto de vista da inclusão em zonas de caça, etc., mas não vos vou amassar com isso. Eu só quero dizer que nós, dentro do possível, tentaremos fazer tudo o que pudermos para que esta prática se mantenha de hoje à amanhã e que possa haver novos praticantes. Já vamos a meio da minha intervenção. E agora gostava de realçar aqui uma frase que eu levo para todo lado, que é uma frase de Diogo Fernandes Ferreira, que foi escrita no século XVII, em 1616. É interessante que esta frase foi escrita e publicada 400 anos, exatamente 400 anos antes da falcoaria em Portugal ser considerada património imaterial da humanidade. Fez anos naquele ano, a publicação do tratado. E é uma frase que, para mim, identifica com uma clareza brutal o nosso compromisso. O Diogo Fernandes Ferreira dizia que para se praticar a falcoaria é preciso amor, engenho, prudência e sofrimento. E eu levo esta frase para todo lado, levo esta frase para os cursos todos, porque, para mim, pelo menos, identifica muito claramente algumas características que são necessárias para se conseguir praticar. Porque não é fácil, porque é exigente. Amor às aves, um amor sincero de querer
a ave, para a ave o melhor possível. Engenho, porque temos que sempre mudar a nossa vida e dar a volta à nossa vida para, para conseguir encontrar formas de praticar, e porque a caça em si envolve muita necessidade de engenho, prudência, porque temos que ter noção que tudo aquilo que fazemos pode ter consequências na vida daquela ave, na vida daquele animal, e por isso temos que ser prudentes, temos que ter conhecimento. E sofrimento, e aqui em off alguém já me dizia que sofrimento mais que tudo. Pois é, para praticar é preciso sofrimento. Sofrimento porque temos que abdicar de muito e temos que fazer às vezes das tripas coração para conseguir ir ao campo, para conseguir caçar. E eu não quero pôr isto num patamar, não quero colocar isto num patamar isto é uma coisa sobrenatural, ou que as pessoas que praticam têm qualidades sobrenaturais. Não, as pessoas que praticam são pessoas apaixonadas. É só isso. Como há paixão em relação a outras coisas, há paixão em relação a isto. E sem essa paixão e sem esse sofrimento não se consegue. Não é falsa, não estamos aqui com falsas modéstias, mas qualquer pessoa o pode conseguir fazer. Tem é que querer e tem é que se dedicar. É só isso. Isto não é metafísico, digamos assim, não é mágico, mas é algo difícil, especialmente nos dias de hoje, e é essa uma das razões pela qual a Unesco reconhece a importância da falcoaria e diz: atenção, que práticas como estas hoje em dia têm muita dificuldade em manter-se, porque a vida mudou muito e porque a globalização e a perda de biodiversidade e a perda de locais naturais ameaça este tipo de prática. Mas, na verdade, qualquer pessoa com amor, engenho, prudência e sofrimento consegue praticar. Terá que sofrer um bocadinho, mas conseguirá. E se o quiserem fazer, com certeza que, se o quiserem sinceramente fazer, com certeza que encontrarão ajuda por parte de outros falcões. Então agora vamos à segunda parte aqui da minha modesta apresentação. Falcões e as suas técnicas e esta preocupação constante com o bem-estar animal. Eu quero aqui recordar alguns princípios básicos que todos os que têm aves de presa devem conhecer, todos os que praticam falcoaria também, claro, que é: a falcoaria depende de aves de rapina bem tratadas, em excelente estado de saúde, na sua melhor forma física e sujeitas a um mínimo de stress. Esta frase não é minha, esta frase pode ser encontrada numa publicação da IAF, da Associação Internacional de Falcoaria, num site chamado raptorwelfare.org, ou seja, bem-estar-em-rapinas.org. Isto está lá dito. E isto é um princípio, um enunciado base, um enunciado geral sobre a manutenção destas aves. Aves de rapina bem tratadas, já vamos tentar perceber um pouco o que é isto, em excelente estado de saúde, e atenção que a questão da saúde é competência e matéria de todas as pessoas que têm aves de presa por terem essa responsabilidade, mas é do conhecimento dos médicos veterinários. Nós temos que saber temos que saber atender a sintomas, compreender o que é que se passa com a ave, em alguns casos conseguir fazer alguns procedimentos, mas temos que ter depois, sempre que possível, profissionais qualificados e com conhecimento técnico-científico para poder atuar de uma forma mais, digamos assim, informada e, sempre que necessário, mais interventiva. Queremos aves na sua melhor forma física. Porquê? Porque nenhuma ave que não esteja na sua melhor forma física captura presas selvagens, esqueçam, vão ser humilhados na mesma. Vocês e às vezes a vossa ave vão sofrer algumas humilhações, porque as presas, quando são realmente selvagens e estão no seu habitat natural, não são fáceis de capturar. Essa é uma das belezas, uma das coisas mais belas na falcoaria. E só uma ave em excelente forma física o consegue fazer. E sujeitas a um mínimo de stress. Porquê? O stress
e provavelmente os professores poderão depois corrigir-me se eu estiver errado, mas é um dos problemas que se nós deixarmos avolumar, pode condicionar depois a saúde das nossas aves. Então, o que é que isto quer dizer? Ou como é que nós conseguimos isto? Ou como é que os falcoeiros, talvez seja melhor assim, como é que os falcoeiros costumam dar resposta a estas situações? E que mensagens é que nós queremos deixar aqui que podem ser úteis para pessoas que têm aves de rapina, sendo elas falcoeiros ou não? Alimentação. A alimentação é uma das principais, um dos principais pontos que eu gostava de identificar aqui como importante. É algo que nós todos conseguimos identificar como sendo relevante. A ave tem que comer para sobreviver. Mas o que é que isto quer dizer? Os falcoeiros geralmente sintetizam isto desta forma. A alimentação deve ser adequada à espécie, deve ter biossegurança, ou seja, devemos ter um conhecimento mínimo ou máximo, se possível, da origem desse alimento, da forma como foi conservado e se ele representa algum problema para as nossas aves. E as nossas aves devem ter acesso à água limpa. E isto é muito importante porque infelizmente, ainda se vê muitas aves com acesso à água que não está limpa, a banhos ou banheiras, onde as aves bebem e tomam banho. E atenção que a maior parte das aves, o facto de se banharem é muito parecido com o facto de beberem, e uma coisa às vezes está muito ligada à outra. Muitas vezes vemos aves ou que não têm acesso à água com regularidade, ou que não têm acesso à água limpa com regularidade, e, a nosso ver, isto não deve acontecer. E vocês poderão perguntar, mas a minha ave não bebe, ou a minha ave eu nunca a vi beber. Mesmo algumas aves que parece que não bebem, podem não o fazer na nossa presença. Podem precisar de mais, digamos assim, de se sentir mais tranquilas, especialmente no início do treino. Muitas aves não. O ato de beber ou de se banhar é um ato de alguma vulnerabilidade. E por isso as aves devem ter acesso à água, mesmo que nós não vejamos um comportamento de beber ou de se banhar com muita regularidade. A água deve estar disponível. É claro que podemos tirar a água antes de ir voar a ave, por exemplo, porque não queremos que ela exatamente naquele momento beba água ou se banhe, mas essa água deve estar disponível o mais possível. Mesmo este amigo aqui, este peneireiro comum, Falcotinunculus, esta ave é uma ave que, se vocês derem uma opção entre uma banheira com água e uma banheira com areia, ele provavelmente vai tomar banho na banheira de areia, porque é um comportamento normal da espécie. Mas isso não quer dizer que não devam ter acesso à água e que não devam ter grande parte do dia, ou sempre que possível, ou sempre que lógico, digamos assim, acesso à água. Damos aqui algumas dicas. Conhecer o padrão alimentar da espécie na natureza é importante. Porquê? Porque as aves não se alimentam todas da mesma coisa. Um falcão peregrino na natureza é praticamente, ou em 99% dos casos, só se alimenta de aves. Um gavião, neste caso gavião, atenção que eu estou a usar os termos portugueses, gavião, estamos a falar do Accipiter nisus, que é de uma espécie de Accipiter. Só se alimenta mesmo de aves, e se lhe derem outras coisas, podem se lhe derem alimento menos rico, menos calórico, podem colocá-lo em perigo. Depois temos aves mais generalistas, que têm alimentações mais generalistas, onde incluiríamos, se calhar, os bútios, e o que no Brasil muitas vezes acho que chamam de gavião. Mas pronto, conhecer este padrão alimentar da espécie é fundamental. E conhecer a origem e a forma de armazenamento do alimento também, porque sem isso podemos estar a alimentar a nossa ave com alimento que não é adequado, ou que está contaminado, ou que tem elevada carga bacteriana, ou que simplesmente não está bom. Eu não vou entrar em mais pormenores, quero só deixar aqui este lamiré, porque depois temos também as questões da alimentação mais técnicas, como a necessidade que as aves têm de comer pelo, penas,
todas essas coisas, que muitos de vocês saberão e que depois poderão ser abordadas noutro tipo de formações, mas que pronto, gostava só de deixar aqui esta questão de alimento adequado à espécie, conhecer o padrão da espécie, biossegurança e água limpa. Não se esqueçam da água, por favor, faz muita confusão aves com a água toda suja, mas pronto, isso já são coisas minhas. Equipamento e transporte. O equipamento e transporte é algo que eu gostava de falar e que eu acho que exige reflexão por parte de todos os que têm aves de presa. Quer os falcoeiros, quer pessoas que têm aves de presa, ou por motivos de trabalho, ou por motivos de simplesmente de terem um animal, ou porque fazem voo livre, ou o que quiserem, têm a obrigação de usar equipamento adequado. E o equipamento adequado, e eu digo aqui nesta dica, que é esse equipamento adequado, para mim, na minha perspectiva, é claro que isto é uma perspectiva também pessoal, é o equipamento que está comprovado por milhares de anos de evolução na prática. O que é que isto quer dizer? Existem, e hoje em dia a informação ao extremo, à exaustão, existem imensos desenhos de material, de piós, que no Brasil chamam terceiras, se não me engano, alméria, nós também chamamos alméria, mas pronto. Existem desenhos adequados desse tipo de equipamento para colocar nos tarsos. Existem desenhos adequados de caparão ou de capuz, como dizem no Brasil. Existem desenhos adequados de bancos e de arcos, ou seja, de poleiros. Existem desenhos adequados de todo esse material, de caixas de transporte, que são do conhecimento, são fáceis de obter na internet, se soubermos procurar, é verdade. E são esses equipamentos que nós devemos tentar utilizar. Não tanto como atualmente vemos bastante a utilização de equipamento que os falcoeiros vão considerar menos clássico, mas que é um equipamento talvez menos adequado. Estou a falar do uso de muitos ganchos, de muitos mosquetões, muitas vezes de equipamento demasiado grande para a ave, de equipamento feito com materiais que não são os clássicos. Eu recomendaria para alguém que está ou no início, para alguém que está a começar a recolher informação, que tenha atenção nesta procura de equipamento adequado. E esta procura de equipamento adequado não substitui a avaliação constante. O que é que isto quer dizer? Nós, depois de colocarmos o equipamento na ave, ele não dura para sempre. E nós temos que avaliar naquela ave, naquele indivíduo, a forma como esse equipamento está colocado, se está a provocar algum tipo de lesão ou algum tipo de problema, se está a provocar algum tipo de sinal que pode haver um problema. E essa avaliação é constante, é feita diariamente, é feita todos os dias. E se isto assim for, o equipamento, que é equipamento, digamos assim, mais clássico, funciona bem. Está mais do que comprovado que funciona bem. Não substitui, como eu estava a dizer, essa questão da avaliação. Quando colocamos uma ave num poleiro pela primeira vez, nós temos que ver efetivamente se a ave sabe usar aquele poleiro. Quando colocamos material na ave, nós temos que dar tempo à ave para aprender o que é aquele material que foi colocado de novo, que a ave não conhecia, o que é aquele material, como é que ele funciona. Nós temos que dar esse tempo à ave para ela se habituar. E durante esse tempo temos que ter uma atitude proativa e de avaliação constante para tentar que não haja nenhum problema. Saúde. Cuidados de saúde. Que recomendação é que os falcoeiros poderão dar a qualquer pessoa que tenha aves de presa e a outros falcoeiros? Os cuidados de saúde são completamente necessários. Todos os falcoeiros devem saber fazer uma avaliação sumária da sua ave, não só do seu estado físico, não só do seu bem-estar, do seu, digamos assim, bem-estar geral, também de coisas um pouco mais específicas, como se as mãos ou se as patas têm feridas, se a ave tem algum sinal de parasitose, o professor Luís mais à frente vai falar de parasitoses, se a ave tem boa vitalidade, se a ave está bem. E estes cuidados de saúde
devem de ser constantes, esta avaliação é constante, cada vez que um falcoeiro olha para uma ave, e que vocês, sendo falcoeiros ou não, olham para uma ave, devem de fazer essa avaliação e poderão começar a olhar a ave da cabeça para baixo e a ver se está tudo bem, se os olhos estão bem, se a boca está bem, se o bico está bem, se está adequado, se a colocação das asas está bem, se a postura da ave está bem. E depois de verem muitas aves e de olharem e de verem alguns problemas, porque com certeza alguns irão acontecer, vocês vão adquirir uma espécie de sexto sentido que vos vai dizer aquela ave não está bem. Quando aquela ave não está bem, temos que ter um médico veterinário de referência para recorrer, e nós recomendamos ter sempre um médico veterinário de referência, ou seja, alguém a que nós saibamos que podemos recorrer, porque isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte de uma ave. As aves de presa, por norma, não demonstram muito problemas de saúde, nós temos que saber avaliá-los e muitas vezes quando percebemos pode ser tarde, por isso ter um veterinário de referência pode ser completamente decisivo. Depois, um aspecto que para nós é completamente importante, comportamento natural. A ave deve ter espaço para se movimentar no local onde está instalada, sem lesão das penas ou das patas. Nós podemos usar as penas como uma espécie de indicador. A ave tem as penas em boas condições, as remiges, que são as penas das aves, estão em boas condições, as retrizes, que são as penas da cauda, estão em boas condições ou estão partidas. A ave, quando se movimenta, consegue abrir as asas, consegue movimentar-se sem bater em lado nenhum. A ave está instalada num poleiro que previne a ocorrência de problemas como pode ser o bumblefoot ou os cravos, não sei muito bem como é que se chama no Brasil, mas que são feridas nas patas. A ave está instalada num poleiro que ajuda a prevenir esse tipo de lesão. E se a ave tiveres, as aves as aves de presa, por norma, são animais que poupam energia, como todos os predadores, nem sequer se movimentam muito, passam largos períodos imóveis, ou movimentando-se muito pouco, nessa perspectiva de poupar energia, mas de qualquer maneira, quando se movimentam, precisam de poder fazer de uma forma mais ou menos desobstruída. Além disso, nós, falcoeiros, acreditamos que as aves devem ter possibilidade de voar com frequência. Porquê? Porque isto é uma das suas necessidades, dizemos nós, é algo que nós claramente observamos que as aves gostam de fazer, que lhes dá prazer. É para isso que elas foram, é para isso que elas nasceram, foi para voar e para caçar, na nossa perspectiva, e nós devemos permitir-lhes isso. Uma dica que deixamos a todos os que têm aves de presa, sejam falcoeiros ou não, talvez mais aos que não são falcoeiros, mais aos que têm aves como pet. Uma ave que esteja treinada vive em maior segurança no mundo humano. O que é que isto quer dizer? Uma ave que esteja treinada interage em maior segurança com o nosso mundo, compreende-o melhor. Muitas vezes ter uma ave apenas que nos tolera e que está num poleiro e que nós alimentamos não é a melhor forma daquela ave poder interagir, estar em segurança no nosso mundo. E não é, na nossa perspectiva, claramente, e aí sou muito claro, não é uma vida digna para uma ave de presa. A vida de existir apenas num poleiro. No entanto, para as pessoas que têm aves e que não fazem voo livre, que não as voam com frequência, pelo menos o treino, pelo menos o maneio, o treino, de alguma forma ajuda a que a ave possa viver de uma forma mais segura, porque nós podemos manuseá-la, nós podemos avaliá-la, nós podemos colocá-la em segurança quando é preciso. E por isso, a questão do treino aqui não é uma questão de subjugação, como algumas pessoas podem pensar. O treino é todo feito com base em interação positiva e comunicação positiva. Não vamos falar muito sobre isso aqui, mas recomendamos a todos a que tenham isso em atenção. Estou mesmo a terminar. Comportamento natural. Isto é uma foto de um dos nossos encontros. Comportamento natural também é
em muitas espécies a caça. A caça é parte integrante do repertório de comportamento natural de muitas das espécies. A caça faz parte do comportamento natural da maior parte das espécies, ou de todas as espécies que nós treinamos em falcoaria. E quem vive ou quem interage com frequência com aves de presa rapidamente percebe que elas têm inscrito naquela coisa que é a sua genética essa propensão para caçar e eu não diria desejo, porque não sei se isso deve ser posto assim, mas essa propensão, essa necessidade quase de caçar. E só quem viu uma ave de presa a caçar, e perdoem-me mais uma vez a emoção, compreende o que é mesmo uma ave de presa. Porque antes disso, nós estamos só a ver uma pequeníssima parte. Mas pronto, já deixo aqui como sal e pimenta para alguém que esteja mais interessado em praticar falcoaria. E depois, para terminar, eu penso que estamos a terminar, respeito pelo indivíduo. As aves são seres individuais. Nós às vezes temos aquela tentação de colocar as aves numa espécie de grelha em que um parabútio é um parabútio, um femoralis ou um aplumado é um aplumado, um açor é um açor, e são todos iguais. Um peregrino é um peregrino e são todos iguais. Quanto mais eu lido com aves, mais eu percebo que as aves são altamente individuais e extraordinariamente inteligentes e com uma percepção completa, e depois nós podemos ajudar ou não, do seu lugar no mundo. O que é que isto quer dizer? A ave não é só um membro da sua espécie. A ave é um indivíduo, tem experiências próprias, tem uma história de vida, adquire conhecimento e adquire, digamos assim, uma interpretação do mundo. E nós temos que respeitar isso e temos que saber relacionar-nos com a ave respeitando essa individualidade. Aqui a única dica que eu posso dar é para terem paciência. Para terem paciência com a ave, primeiro que tudo, porque quando começamos a treinar aves, ou quando toda a vida temos problemas e muitas vezes é difícil e temos momentos em que temos menos paciência, e paciência convosco, com vocês mesmos, porque vai haver alturas em que vocês vão fazer asneiras, porque todos fazemos, e eu faço muitas, graças a Deus, em que vão fazer asneiras, em que não vão estar tão bem, em que as coisas não vão correr tão bem, em que vão errar, e por isso é preciso alguma paciência convosco próprios, para não se recriminarem demais, mas para aprenderem com os erros, e com a ave, porque a ave, como eu estava a dizer, é esse ser individual que nós temos que aprender a respeitar e a conhecer, e saber que nós não estamos a lidar com uma máquina, e não estamos a lidar com um ser mecânico, estamos a lidar com um ser que aprende, compreende e tira ilações sobre o mundo em que está. Para terminar, uma pequena mensagem que agora faz ponto para as outras intervenções, eu penso que se calhar que até já me excedi no tempo. Os falcoeiros e todos os que usam as técnicas de falcoaria para manusear aves, para ter aves, para trabalhar com aves, devem conhecer as bases das técnicas de falcoaria, mas também devem de aumentar o seu conhecimento com base na ciência. Nós estamos em um mundo de Covid, eu sou profissional de saúde, temos, como vocês sabem, N movimentos negacionistas, etc, etc, etc. E nós temos que, no nosso próprio seio, aumentar o nosso conhecimento de todos, dos falcoeiros e dos outros. Aumentar o nosso conhecimento com base em sólidos e vincados conhecimentos científicos. E isto é, digamos assim, a ponte para as próximas intervenções, que seguramente serão bastante mais técnicas que a minha. Eu vou só terminar aqui o compartilhamento e vou-vos pedir para colocarem as vossas questões no chat, se tiverem alguma, se não, passamos ao seguinte, que certamente será muito mais importante, muito mais interessante do que aquilo que eu estive aqui a partilhar convosco. Gostei muito de estar convosco e vamos aqui interromper.